Bom, muito boa noite, professor. Eu me chamo Lucas, ao meu lado temos Ana Caroline, o Bruno, o Igor e o Carlos Eduardo. E nós fizemos uma plataforma de chat, de fórum para esse trabalho 1, para esse laboratório 1, para a gente poder treinar os conceitos de gRPC, Kubernetes, entre outros. Então, nossa plataforma ela tem uma ideia relativamente simples, né? A gente quer uma plataforma onde você possa entrar num fórum. Então, a gente vai, ao final do vídeo, mostrar a plataforma rodando, mas ela consiste basicamente num layout onde você coloca o nome do usuário, o nome de um fórum, você entra e você pode conversar com outras pessoas naquele fórum. Muito bem. Eu vou, primeiramente, então, passar a palavra para o Cadu, para ele poder comentar com a gente um pouco mais sobre o gRPC. Bom, explicando de maneira bem breve o que é o gRPC, o HTTP2, o gRPC é um framework de comunicação RPC, criado pela Google, e a principal diferença dele é que ele usa o protobuf, que seria um meio de serialização de dados, que ele vai pegar os dados numa estrutura de dados que você define, vai transformar eles para binário. Então, isso deixa bem mais rápido a serialização dos dados. E o outro ponto que eles utilizaram foi o HTTP2, que foi a evolução do HTTP, o protocolo de comunicação. Eles basearam o anterior era HTTP1 e eles foram para o HTTP2, que ele também permite essa comunicação via binário. E aqui a gente tem alguns meios de comunicação que o gRPC permite, que é o unitário, onde o cliente faz uma única requisição e o servidor também retorna uma única resposta. No nosso relatório aí tem o exemplo, onde a gente fez algo matemático simples, a gente manda o número e ele devolve o dobro. Depois a gente tem o outro meio aqui, que é o server streaming, onde a gente fez uma tabuada, ou seja, o cliente vai mandar um número e nosso servidor vai devolver múltiplas respostas. Temos mais um exemplo aqui, onde o cliente envia várias respostas e o servidor vai devolver uma única resposta. Nesse caso, a gente fez a média, onde o cliente está mandando múltiplos números e ele vai retornar a média, ou seja, o servidor retornou uma única resposta. E por fim, a gente fez meio que uma comunicação entre as duas partes, onde o cliente vai mandar uma, uma resposta aí para o servidor e o servidor vai receber e eles ficam se comunicando. Então, foi basicamente essa é a parte introdutória aí do nosso trabalho sobre o gRPC. Bom, continuando agora, falando sobre a arquitetura que a gente escolheu para o nosso projeto, ele, como eu disse, é uma plataforma de chat, de conversa. A gente tem um front-end, evidentemente, ele vai fazer a interface com o usuário. A partir desse front-end, a gente vai obter o login, quando o usuário ele for logar num fórum, a gente vai também obter as mensagens que ele vai enviar. Essas mensagens são enviadas via HTTP, via REST API, para nosso servidor central. Esse servidor central foi feito em C++, é o nosso gateway. Ele recebe as requisições HTTP, do nosso front-end e vai distribuir elas entre os nossos outros dois servidores gRPC. Então, um servidor a gente chamou de server A, o outro servidor a gente chamou de server B. O server A ele foi desenvolvido em JavaScript, o server B foi desenvolvido em Python. O nosso fluxo é bem simples. Quando o usuário manda uma mensagem, essa mensagem vai até o servidor B, onde vai ser realizada uma checagem do conteúdo da mensagem. Então, se tiver alguma mensagem proibida, a mensagem vai ser barrada e não vai ser salva no fórum. Mas se tudo estiver certo no conteúdo, então essa mensagem vai ser posteriormente enviada para o gateway de volta e do gateway para o servidor A, feito em JavaScript, onde tem um map entre os fóruns e mensagens e usuários, e a partir desse map dos fóruns, a gente vai ter todas as mensagens salvas e registradas. Então, agora eu vou compartilhar rapidamente a tela para mostrar um pouco dos códigos. Então, esse primeiro código aqui, a gente está mostrando o chat.proto, então o nosso arquivo proto, a partir dele, quando compilado usando o protoc, a gente vai poder gerar os stubs, que vão ser justamente esse intermediário que o RPC gera, para poder comunicar com o servidor, que está em outra linguagem. Um dos requisitos do trabalho foi ter diversas linguagens, a gente fez em 3 linguagens diferentes, os servidores em gRPC, em C++, Python e JavaScript. Aqui a gente tem algumas definições básicas, então a gente tem a questão de join request, então quando alguém vai tentar fazer essa requisição para entrar num fórum, você precisa ter um username e um ID de fórum. E a gente também tem a mensagem, que é a mensagem enviada por um usuário, então tem que ter o username, tem que ter para qual fórum ela foi enviada e o text é justamente o conteúdo. Muito bem, passando aqui pelo resto.
Esse código aqui já é o da Central em C++, e aí ele vai ser um pouco maior, justamente porque ele está tendo que fazer esse gateway, essa interface entre o front-end, entre o protocolo HTTP, para converter para os protobufs do gRPC. Então, primeiramente, a gente tem essa classe central, onde a gente vai ter algumas funções importantes. A primeira delas é justamente enviar a mensagem. A gente chama o stub_b com a função de checar a mensagem, a gente envia ela e a gente checa se ela tem um bloqueio ou não. Se ela não for permitida, a gente justamente vai printar no terminal que a mensagem foi bloqueada e o motivo dela. Senão, a gente vai poder dar um pushback nela e a gente vai salvar essa mensagem nas mensagens do fórum. A gente pode também começar o stream, então a gente pode abrir esse canal de comunicação do fórum com o usuário. Cadê? Perfeito, é aqui que eu quero chegar. Aí, nesse caso, a gente está chamando o stub_a, que é justamente quem está fazendo essa gestão dos fóruns, quais fóruns estão, quem está conectado em qual fórum. Seguindo adiante, a gente também tem uma questão importante que é pegar as mensagens do fórum. O que acontece? Quando um usuário ele loga em um fórum, é importante que todas as mensagens anteriores ao momento do login dele sejam printadas, então essa função serve justamente para isso, para você pegar todas as mensagens já enviadas anteriormente e jogar na tela. E aqui, posteriormente, a gente tem a questão do server HTTP, e aí ele vai definir todas as questões de como ele quer receber o JSON, de como ele vai fazer o parser do JSON. Aqui, obviamente, também a questão que é o HTTP 1.1. A gente tem como a gente vai lidar com a requisição, então, dependendo de como ela vier, a gente vai redirecionar ela para algum dos stubs. Então, isso vai definir de qual método está sendo utilizado no JSON e qual caminho que ele está sendo enviado. Então, nesse exemplo aqui, seria para você dar o join no fórum, e aí tem a definição do que vai acontecer aqui, como você vai fazer o parser, e a mesma coisa também para a questão de você dar um post numa mensagem. E aí aqui a definição do JSON de como você vai fazer o parser dele, pegar os dados, username, fórum, para depois você, por exemplo, chamar aqui a instância de central, chamar o send message, que a gente viu lá em cima, e seguir com o fluxo dos dados. A gente também tem a questão de get das mensagens, para a gente pegar todas as mensagens. E o código de central, ele vai ser basicamente isso, que tem algumas outras definições do HTTP e também como a gente vai subir o servidor, mas o foco dele é realmente esse. Olhando agora o server A, que é o server em JavaScript, ele vai fazer a questão dos fóruns, manutenção deles e dos usuários. E aqui está a questão que eu falei do map, então a gente vai mapear os fóruns a partir do fórum ID, e aí a gente mapeia os usuários e as mensagens. Duas funções principais. A primeira é o join fórum, então é justamente você entrar nesse fórum. A gente faz uma checagem se esse fórum existe. Se ele não existe, a gente cria ele. Se não, você só segue adiante e conecta o usuário nesse fórum. A gente também tem esse log, user join fórum, e aí ele também fala quantas conexões estão ativas no fórum no momento. A gente mantém o string aberto, então a gente não fecha a comunicação. Então, enquanto o usuário estiver com a página lá, web aberta dentro daquele fórum, a conexão dele vai estar presente. Mas se ele fechar em algum momento essa página ou clicar para sair, então esse canal é fechado entre o usuário e a gente sabe que o usuário X ele foi desconectado. E aí a questão de enviar a mensagem, então a gente vai justamente pegar o fórum e adicionar a lista de mensagens que ele tem, a mensagem, nesse caso aqui, MSG. E aí a função main para a gente subir esse servidor. E, por fim, eu quero mostrar aqui o código em Python, que é para fazer o tratamento das mensagens. A gente usou nesse trabalho 3 exemplos de mensagens proibidas. As 3 palavras é spam, ofensa e Flamengo. Todas igualmente muito pesadas, claro. E aí isso vem com uma função principal, que é do checker. Então, a gente quer checar a mensagem. A gente basicamente vai iterar. A gente vai iterar as palavras do texto, então a gente pega essa mensagem, parseia em várias palavras, e para cada palavra a gente checa se essa palavra está ou não na lista de palavras banidas do nosso servidor aqui em Python. Se estiver, então if w in text, aí a gente bloqueia a mensagem inteira, senão a gente pode dar uma resposta que deu certo, e aí a gente pode enviar depois ela para o nosso server em JavaScript. E aqui a nossa função serve justamente para subir o servidor. Então, essa é a questão do server em gRPC. E agora, para falar do servidor que a gente fez em JSON, eu passo a palavra para a Ana Carolina.
Bom, como o Lucas falou anteriormente, eu vou falar um pouquinho da questão da versão do JSON, né? Eu trabalhei em pair programming com ele nos servers A e B dessa versão. Então, a gente criou basicamente uma versão alternativa, né, do sistema anterior que ele falou. A central ele já até apresentou um pouquinho aí, mas basicamente esse sistema ele foi feito inteiro usando uma comunicação HTTP hash, né, com JSON, para poder comparar, fazer essa comparação com o gRPC em termos de performance. E aí, no servidor A, ele é em JavaScript, né, com Express, a gente implementou os endpoints de HTTP, que basicamente vão receber essas requisições da central, que ele havia falado, que basicamente vai gerenciar os fóruns e as mensagens através de um map, né, com os fóruns ativos, e aí a gente tem os endpoints de join também para saber que quando alguém entrou num fórum, send para a questão do envio das mensagens. Enfim, é bem parecido com o gRPC, então, só que a diferença é que tudo se comunica via JSON puro, né? Tudo texto, não tem a implementação do protobuf, por exemplo, do gRPC. O server B, por exemplo, ele é em Python também, só que a gente utiliza uma outra ferramenta aqui, que é o Flask, que é basicamente ele vai ser responsável por checar, né, se o servidor, no caso, ele é responsável por checar se a mensagem tem as palavras proibidas também, que nem no caso de RPC, são as mesmas palavras. E o Flask aqui ele serve para receber esse JSON e tratar ele de forma correta para a gente conseguir enviar isso para os outros lados, né? Então, a gente faz isso via um post também de endpoint e check, enfim, verifica se tem alguma das palavras banidas que ele falou anteriormente. E a diferença principal entre essas duas versões é que o gRPC ele usa, como eu falei anteriormente, o protobuf, né, que é binário, e aí isso torna mais eficiente, porque o JSON ele é texto puro, então isso vai impactar tanto no tamanho dos dados trafegados, quanto na questão da velocidade, serialização e deserialização, né, desse dado. E aí, para a gente conseguir confirmar isso, né, a gente criou alguns scripts de testes e fez essa comparação nas duas versões e aí conseguiu realmente confirmar que para um software real escalável, né, uma aplicação, a versão do JSON ela realmente tem uma performance menor comparada à versão do gRPC. E aí a gente preparou essa versão do JSON também com Docker, então a gente já consegue rodar tudo de uma vez nessa versão, subindo só o Docker, né? E aí isso vai fazer alguns testes também de latência e throughput, que nem eu falei antes. Eu também fiz o desenvolvimento do front-end para as duas aplicações, mas basicamente isso foi bem simples, um front-end básico de React com TypeScript, que vai ter uma seção de login para o usuário, e uma seção do fórum, que é onde a gente consegue enviar as mensagens e tem uma diferenciação do usuário que está mandando e está recebendo a mensagem. E aí a versão desse front-end ela foi reutilizada para as duas versões de gRPC e JSON. É o mesmo front-end para os dois. Para detalhar um pouco mais essa questão da comparação, eu vou explicar um pouco mais o que a gente fez nesse processo. Então, que nem o Lucas explicou, a gente fez a aplicação em gRPC e a Ana explicou a que a gente fez aí com a questão do hash e o do HTTP. Então, a principal diferença é essa das aplicações e para a gente conseguir comparar, a gente fez, que nem ela falou, um scriptzinho aí que ele basicamente tem frases permitidas e frases proibidas, e ele vai ficar fazendo um random dessas mensagens e vai mandar para um usuário, e vai ter um start e um end para medir o tempo, a diferença que a gente mandou a resposta e recebeu uma resposta. E a gente só aceita respostas que tiveram sucesso. Então, basicamente, a gente primeiro roda a aplicação em gRPC, roda esse script e depois vemos isso com a aplicação que utiliza o JSON. E após isso, a gente fez um script, pegou esses dados e gerou as métricas para a gente. Primeiro, a gente rodou com apenas um usuário, e a média por tempo em milissegundos foi de 3,6, em gRPC, em JSON foi 3,12. Depois, a gente fez com múltiplos usuários. A gente fez primeiro com 10, 25, 50 e 100. Aí, para 10, foi 4,45, depois 4,35 para 25, 5,26 e para JSON 4,66, para 50, 6,8, com JSON 13 e para 100 usuários 24 e com JSON 50%. Como a gente pode ver, as diferenças aí são
vão crescendo conforme os usuários vão crescendo, a quantidade de usuários vão crescendo, e a diferença ali no final pode ser duas vezes ali, ó, até duas vezes de diferença ali que a gente consegue perceber, né? Então, são diferenças realmente que impactam num sistema que tem múltiplos usuários. E ali embaixo também tem a questão da taxa de erro, que essa taxa de erro não é questão de erros na requisição, é quantas palavras proibidas a gente testou naquele caso. Então, como a gente pode ver, e a Ana também falou, realmente é bem grande essa diferença do gRPC para o JSON, justamente por essa questão de um ser binário ou de ser textual. E também, para complementar, a gente rodou numa máquina com 16 GB de RAM, um i7 e 11ª geração com o sistema Ubuntu. Então, essas métricas aí também estão detalhadas aí no nosso relatório. Ok, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Bruno e vou estar explicando os arquivos de service. Bem, os nossos arquivos de service, eles vão seguir uma estrutura bem padrão ao longo de todos os arquivos. A gente vai ter a nossa versão ali, né, da API. Nós vamos ter o tipo de pod que nós vamos estar criando, que vai ser do tipo service. A questão da metadata, ela vai nos dar um nome e um namespace, que isso vai permitir que a gente possa ter outros pods conectando via DNS, né? Então, por exemplo, a gente vai ter ali central.chat_system no localhost, ele vai poder conectar no nosso pod, fazer a intercomunicação dos pods. Nós vamos ter a questão dos selectors ali, que vai ser a central no central, o front-end no front-end, e assim sucessivamente, né? E a questão do protocolo. O protocolo que nós vamos estar usando vai ser o protocolo de transmissão de aplicação HTTP. O protocolo de transmissão vai ser TCP, vamos usar sockets TCPs, e as portas que nós vamos estar usando. No caso aí da central, vai ser a porta 3000. Se o Igor for mostrar os outros arquivos, nós vamos ver que nós vamos ter uma estrutura bem similar, vai mudar apenas os DNS que nós vamos estar usando, né? No caso aqui vai ser o app front-end, o nome vai ser front-end, e algumas portas vão mudar. E também aqui nós temos que o protocolo nesse aqui vai ser um gRPC, o protocolo de aplicação. Mas mesmo assim, o gRPC ele ainda usa a questão do protocolo de transmissão TCP, né? Vamos usar sockets TCPs. Perfeito. E apenas para complementar também, aqui a gente teve nosso tipo que a gente acabou utilizando cluster IP, justamente para nossa comunicação entre os containers dentro do Kubernetes, enquanto no arquivo do central, a gente vai expor uma porta, então por isso que a gente coloca aqui o target port e o node port, que é onde a gente vai estar expondo ela para a gente conseguir acessar via web quando a gente acessar pelo nosso navegador. Perfeito. Então, partindo agora para o nosso arquivo de deployment, a gente tem aqui, a gente começa aqui só com a nossa versão, ele é do tipo deployment. O metadado é justamente só para a gente identificar qual que é o nome e qual que é o namespace. Então, a gente identifica que o front-end ele vai estar no nosso namespace chat.system. A gente vai ter também as nossas especificações, então aqui a gente vai ter nossas réplicas. A gente tem a réplica, a gente colocou apenas uma réplica, porém teria como expandir para ter mais cópias, e a gente também consegue depois expandir ela utilizando o comando de kubectl, scale deployment, em que ele vai escalar e fazer o load balance da nossa aplicação. Aqui a gente agora vai ter o nosso selector e com match labels. Então aqui a gente vai ter basicamente que o deployment ele vai estar gerenciando e coordenando o front-end, né? É o nome da nossa aplicação. Aqui a gente tem um template que é o Docker, né? Tipo, o que ele vai criar, o pod que ele vai criar. Então, a gente vai ter aqui o metadados, a gente vai ter então o nome dele, que é o front-end, e que a gente tem algumas especificações do container. O nome vai ser front-end, a imagem a gente sempre vai pegar a imagem front-end .latest. Nossa política de puxar a imagem, se ela não é existente, a gente pensou em colocar always também, mas como a gente está subindo as nossas imagens manualmente para o Minikube, então a gente acabou colocando if not present.
Então, como a gente sobe, e aí ela só vai puxar se já não tiver nenhuma imagem. Aqui a nossa porta vai ser a porta 3000, e aqui a gente já colocou o nosso IP, então a gente deu o comando minikube IP para a gente ter o nosso IP, para a gente conseguir acessar nossa API. Para frente, essa inclusive é uma restrição no nosso trabalho, né, uma limitação no nosso trabalho, em que seria interessante para uma futura evolução a gente trocar esse aqui, porque, por exemplo, se dependendo a gente troca o IP do minicube, então a gente teria que alterar o arquivo. Então, para uma futura evolução, seria a gente ter o arquivo de ingress.yaml para a gente justamente ter esse tratamento e não precisar alterar o arquivo. Então, ele já teria todo esse controle envolvido. Então, partindo agora para os outros arquivos, eles seguem basicamente a mesma estrutura, só muda a porta em que a gente vai subir o container. E aqui no nosso .env também, como esse é o central, a gente vai acessar já o server A, chat system. Então aqui a gente já passa toda a comunicação dentro do Kubernetes e dos containers que eles estão criados. Por isso que a gente colocou lá no nosso service o cluster IP e não uma porta que ele vai estar escutando. E é basicamente isso. Então a gente pode vir aqui para o nosso server, a gente só vai passar a nossa porta. Perfeito. Então, passando por todos os arquivos, a gente pode abrir, então, aqui agora o nosso Tmux, que a gente já estava com ele aqui preparado para rodar a nossa aplicação. Então, a gente deletou o nosso namespace chat system, a gente deu um minikube stop, a gente deletou o nosso minikube e startamos ele para ele já não estar com nada. Então, agora a gente vai dar o comando de val e depois a gente vai rodar todos os nossos Docker builds para subir nossas imagens para o minikube. Então, aqui eval. Então, aqui agora a gente dá o nosso comando de Docker build. Perfeito, muito bem. Então, agora aqui com a gente, com as nossas imagens, a gente pode dar um minikube SSH, em que a gente vai dar um Docker image. E aqui a gente já percebe que temos todas as nossas imagens devidamente no nosso minikube. Perfeito, então. Então agora basta a gente basta a gente digitar o nosso comando kubectl apply -f k8. Aqui a gente colocou um por um, instanciando primeiro o service e depois o deployment. Porém, basta fazer esse comando. Aí não. Aí não chegou, não. Aqui a gente nunca fez esse passo aqui, ó. Perfeito. Então aqui a gente pode criar agora nosso namespace, chat system. A gente está aqui no passo 5, porém não tem problema. A gente dá o nosso kubectl apply -f k8. Então agora a gente criou todas as nossas imagens. Quer dizer, imagens não, né? Temos todos os nossos pods. E agora a gente pode ver aqui que temos todos os nossos pods já rodando. Então agora aqui a gente pode finalmente utilizar esse comando com minikube service frontend -n chat system, em que ele vai abrir no nosso navegador o nosso querido fórum. Então agora eu posso passar o nosso fórum. Eu já vou abrir também mais outras duas abas dele. Então aqui a gente pode entrar, por exemplo, com o nosso querido Lucas, no fórum 1, em que ele vai entrar e digitar. Fui o primeiro. Com isso a gente pode vir aqui, ó, de novo e cadastrar o Bruno no nosso fórum 1 também. A gente já percebe aqui, ó, que a mensagem do Lucas foi persistente e a gente pode falar que o Bruno foi o segundo. Então a gente vê aqui, ó, e aqui ficou persistente também. Então a gente também tem toda essa diferenciação do fórum e dessa visão de primeira pessoa.
E agora, por exemplo, a gente vai ter o nosso amigo Cadu e ele vai entrar no Fórum 2. Então aqui ele vai ser o primeiro. Então vamos tentar aqui, ó. Se o Cadu digitou Flamengo, não deixa enviar também. Mas aí, o Cadu ele quis dizer eu quero uma ofensa. Será que vai? Não vai, porque tem ofensa. Porém, se ele escrever spam errado, tá liberado. Agora, se ele quiser um spam, opa, se ele quiser um spam, não vai. Perfeito. Esse foi o nosso teste, então aqui a gente conseguiu testar tanto as persistências das mensagens do nosso arquivo, do nosso server A, que está em JS, e também conseguimos testar o nosso server B da verificação das palavras em Python. Perfeito, então. Essa é a nossa apresentação. Agradeço muito sua atenção e até uma próxima.